Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mujibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Até que o conhecimento se torne claro, confinem-se nas escrituras e também ao seu professor, seu guru, até que o conhecimento, né, seja livre de dúvidas, porque você vai trabalhando as escrituras com a ajuda do professor e resolvendo as suas dúvidas. Nós vimos, né, nesses versos que a dúvida é um grande problema, né, paralisa as pessoas. Então, nós fazemos o Shravana em associação com as escrituras e com o guru, e fazemos o Manana, que é contemplação, estudo, reflexão e remoção das dúvidas, né? Esclarecimento das dúvidas, né? Mas, se nós ficarmos pulando de galho em galho, a gente só vai encontrar confusão. O fogo do conhecimento bem aceso irá queimar todas as dúvidas, né? Todas as ignorâncias, todos os obstáculos, né? Reduzindo tudo isso a cinzas, até que a mente seja pura e desenvolva essa clara visão upanishadica. Que visão é essa? É a visão que a realidade, a natureza dessa realidade é Satya, é consciência, existência, e eu sou Satya, e tudo que existe no mundo objetivo é Mithya, é uma sobreposição, um reflexo que ocorre dentro do âmbito da minha consciência, né? Então, a consciência, tal qual a mente no estado de sonho, ela projeta, ela reflete o mundo dos sonhos, né? E a mente coletiva de Ishvara, ela reflete, né, o universo, esse universo que parece infinito, né? Então, tudo isso é somente um reflexo que ocorre dentro de mim, tal qual o sonho, né? Tal qual o mundo dos sonhos. E eu sou o princípio testemunha, que testemunha tanto o mundo dos sonhos quanto o mundo da vigília. Sou sempre eu, é o mesmo eu absoluto. É a consciência que nos permite testemunhar até mesmo o vazio do estado de sono profundo, né? Como é que a gente sabe que eu tive uma noite maravilhosa e eu, né, não sonhei nada, não tive nenhuma experiência, né? A gente só pode, em retrospectiva, compreender isso, né, se a gente estivesse realmente consciente durante aquele período de que não existia nada, né? Só que esta entidade do sono profundo, ela é extremamente sutil, né? Mas ainda assim é a mesma consciência que aparece como prânia, aparece como taijasa e aparece como o Vishwa, o Jiva no estado de vigília. É sempre a mesma consciência. Agora, neste verso, né, neste verso que estamos vendo aqui, o 37, no qual, ó Arjuna, o fogo do conhecimento reduz todos os karmas, tanto os karmas bons como os karmas ruins, né? Tanto os papas como os punyas. O fogo do conhecimento reduz tudo às cinzas. Mas saiba que esse fogo precisa estar bem aceso, né? E ele reduz todos os combustíveis à cinza, né? Às cinzas. Então, o que é o combustível? Que muitas vezes, né, se encaixa muito bem a Rico. Quais são os combustíveis que o fogo do conhecimento utiliza
para queimar tudo e crescer, crescer, crescer. Você sabe que uma fogueirinha ela precisa de lenha, precisa de madeira, precisa de combustível. Aí ela cresce, 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 cresce. E a madeira tem que ser adicionada gradualmente, senão a madeira pode matar esse fogo do conhecimento. Mas gradualmente, né, ela vai crescendo, ela vai recebendo mais combustível, ela vai ficando uma luz sempre mais potente, mais forte, né? Então, essa luz do fogo do conhecimento ela utiliza o quê, né, como combustível? Ela utiliza, dentro do âmbito desta analogia, a ignorância. Mas, de um outro ângulo, a ignorância nada mais é do que a ideia de que eu sou incompleto e eu desejo isso, 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 isso para me completar. Então, o fogo do autoconhecimento, ele vai crescer, na verdade, na medida que a gente joga esta ignorância, né, primordial, que é o desejo de pessoas, coisas, né, relacionamentos, circunstâncias para me completar. A gente vai jogando isso, aí o fogo vai crescendo. Mas eu não quero jogar isso. Não, isso é demais. Eu estou muito apegado à minha casa, ao meu namorado, à minha namorada. Quanto mais você joga dentro, mais esse fogo vai se tornando potente e claro e capaz de reduzir toda a ignorância, no final das contas, às cinzas, né? Então, é uma analogia muito bonita. Mas a questão é que, agora, neste verso, ele diz que ele vai destruir tudo, inclusive os punhas, né? E aqui ele diz, então, qual é a diferença do Papa Nasaha e Karma Nasaha? Papa também é apenas karma. Afinal, o que é Papa? Nada mais é do que o próximo papo, karma passado, o único que se tornou presente, né, como Papa. Qual é a diferença do Papa? No verso anterior, ele dizia que o conhecimento irá destruir todos os Papa-karmas, né? Então, tudo bem, estou removendo o problema que é o sofrimento psicológico humano, né? Porque Papa-karma sempre traz desconforto e sofrimento, né? Karma difícil, né? Karma de crise, né? Adversidade, né? Então, qual é a diferença do Papa, do karma, que ele se refere nesse verso? É que neste verso ele se refere a karma de modo geral. Karma tanto é punya quanto é papa. Nós dizemos punya karma, papa karma, né? Então, punya é um resultado positivo, papa um resultado difícil, negativo, digamos assim, desconfortável, né? Então, o fogo do autoconhecimento irá destruir ambos, né? Aqui nós dizemos que os punhas também serão destruídos. Em última análise, o punha também se enquadra no samsara como resultado de ações. Nós sabemos disso como bom karma yoga, a gente faz boas ações porque a gente quer punha. Então, punha karma tem o seu valor, tem o seu propósito, mas ele não libera o indivíduo, porque é um resultado de ações, né? Ações dármicas, ações satívicas, ações em harmonia com essas leis, né? Então, trará resultados circunstanciais favoráveis a uma mente mais estável, a uma mente mais contemplativa. Então, o punha, ele tem um certo valor, mas o autoconhecimento irá queimar até mesmo punha karmas. Muito embora o punha possa levar o indivíduo a locas celestiais, paraísos, né? Isso e aquilo, mas ainda assim é samsara. Que tipo de samsara é samsara sutil, samsara espiritual? Que é sempre uma função de ações e seus resultados confortáveis, favoráveis, né? Com resultados agradáveis, né? E resultados desagradáveis são os papas. Com autoconhecimento, os resultados agradáveis também vão ser queimados, né? Diga-se, então, punha é a fonte de alegria ou tristeza. Aqui o Swami apresenta uma prova lógica, né? Ele é tão brilhante que ele gosta sempre de apresentar uma prova, né? Uma lógica evidente, indiscutível, de que punha não é realmente, né, a solução, né? Então, ele coloca em analogia
O pessoal lá na Índia, né, que principalmente 10, 20 anos atrás, nos dias de hoje nem sei, o objetivo de toda a família classe média era dar boa educação para o filho, né, quase sempre é o filho, que ele possa se formar bem, né, estudar numa boa escola e arrumar um bom emprego nos Estados Unidos para depois mandar dinheiro para a família na Índia também, né? Então, a família depois vai lá visitar o filho, vai visitar os netos, vai e vem. No que vai e vem, começa a experimentar uma infraestrutura. A América de antes, a América de hoje não é a mesma coisa, né? Está numa decadência total. Mas vai encontrar uma cidade, uma civilização, uma sociedade bem organizada, as coisas são limpas, elas funcionam, né? Não tem mosquitos, né? Não tem doenças, não tem mendigos pela rua, né? Como era no passado. Então, elas voltam para a Índia, elas recebem aquele choque, mais ou menos o choque do brasileiro, quando ele vai passar 5, 10, 15 anos nos Estados Unidos e na Europa, e depois volta para o Brasil, principalmente se volta para um local mais pobre, mais atrasado no Brasil. Ele recebe aquele choque cultural, né? A esposa do meu filho passou um ano e meio nos Estados Unidos, lá quando nós morávamos lá, veio para o Nordeste do Brasil e falou: aqui eu não fico. Eles fizeram até que conseguiram ir para os Estados Unidos, né? Então, ele está dizendo assim: não, mas a viagem para os Estados Unidos foi uma opúnia, porque foi uma maior beleza. Mas agora, quando eu volto para a Índia, quando eu volto para o Brasil, eu sofro mais ainda, porque eu experimentei uma coisa superior, né? Então, se eu tenho experiências celestiais, né, satívicas, maravilhosas, decorrentes de muita sadhana, muito fazer para purificar, crescer, aí depois eu volto, né, ao meu estágio, ao meu nível de mental corriqueiro, né, pode ser um choque. Então, o Swami aqui diz assim, então, diga então, depois de você ter desfrutado, né, uma situação superior, aí você desce e você se sente ainda mais terrivelmente miserável. Então, me diga, aquele punha é fonte de alegria ou fonte de tristeza, né? Por quê? Porque os resultados, eles precisam sempre de causas. As causas são ações. Você faz. Aí você economiza dinheiro, aí vai para os Estados Unidos. Isso aqui, quando você vê que a sua condição kármica, a situação econômica tem que te trazer de volta para o Brasil ou para a Índia, né? Aí você não pode mais, né, permanecer lá, acabou as suas reservas, ou o que quer que seja, né? Então, aquilo que parecia ser uma fonte de alegria se converte numa fonte de tristeza. De acordo com Vedanta, o Papa gera tristeza imediata e o Punya gera tristeza posterior, porque Punya e Papa estão dentro de Mitya, o campo das experiências que se modificam sempre, de momento a momento. Nada é estável em Mitya. Se nós experimentarmos circunstâncias favoráveis, né? Situação econômica favorável, relacionamento com o outro favorável, né? As coisas parecem que estão indo muito bem, muito bem, muito bem, você tem a certeza que ela irá se reverter, porque essa é a natureza de Mitya, Punya Papa, prazeres e dores. As coisas sempre se modificam, tá? Você não consegue manter só punha. Se a gente pudesse congelar a nossa experiência, uma experiência extremamente agradável, e permanecer naquela experiência para sempre, é o que as pessoas tentam através do samadhi, desenvolver um estado mental no qual elas possam permanecer eternamente, né, mantendo aquele instrumento de experiência muito bem, né, purificado, muito bem, né, livre de variações, mas é impossível, porque as energias vão modificar até mesmo o estado mental do yogi, do samadhi yogi, né? Então não tem jeito, né? Você, se você quer punya, saiba que punya é uma fonte de tristeza também que chega depois, tá? Gera uma tristeza depois. No início você curte, depois eu tive uma experiência, né? Alguns de vocês já ouviram. Isso aqui é uma coisa antiga do meu tempo dos Estados Unidos, quando eu tinha um pequeno grupo de satsang antes do Vedanta, e tinha uma amiga nossa que era enfermeira. Ela odiava
né, a profissão, ela era muito assim, deprimida, né? Não era feliz a pessoa, né? Se arrastando, né, empurrando a vida com a barriga, né? Numa idade aí de uns 40 anos, ou um pouco, em torno dos 40. Aí um dia ela acorda de manhã, super feliz, levanta e vai para o trabalho numa felicidade incomum, né? Atípica. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí ela falou com o namorado dela, né, com o companheiro dela, ó, tem alguma coisa estranha. Antes, eu sempre acordava de manhã e dizia, merda, tem que trabalhar, merda, tem que levantar. E agora eu levanto feliz, radiante, vou trabalhar, e não somente isso, lá no trabalho eu acho tudo lindo, maravilhoso. Antes eu achava tudo terrível, né? Então, o que que aconteceu com essa pessoa? Alguma coisa aconteceu e o estado dela se modificou. O que que é isso? O que que é isso, Marinéia? Eu não conheço a pessoa, mas talvez ela tenha, eu não sei explicar não, mas Então, é ela simplesmente, tenha falado, ela tenha entrado num outro estado de consciência de que ela não é o que realiza, alguma coisa assim. sim, não, mas o ponto aqui não é isso, porque ela não tinha nenhum embasamento, ela tinha só uma Ah, tá. experiência de felicidade. O ponto aqui é que ela estava desfrutando de punha. Então, o punha dela parecia ser uma fonte de grande, ela nem sabia que ela estava desfrutando de punha karma. Ela só sabia que ela dizia assim, me iluminei, né? Isso que ela falou para o seu amigo, porque eles tinham uma história, né, de busca espiritual, de um modo ou de outro, né? Então, iluminei, né? Aí o que que ocorre? Ocorre que depois de 11, 12 ou 13 dias, eu não lembro bem, um dia de manhã ela acorda, ela abre os olhos, ela vê o teto do quarto dela, e aí vem o pensamento de novo, merda, tem que trabalhar. Quando aquele pensamento voltou, ela ficou chocada e assustada, né? Aí ela foi trabalhar, e quando ela foi trabalhar, ela detestou o trabalho como era sempre no passado, né? Então ela foi para o trabalho e, de repente, tudo voltou a ser como antes. Você não tem ideia o quanto miserável aquela pessoa se tornou. Por quê? Porque ela estava habituada com 2 semanas de punha, 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 e parecia que ela tinha encontrado a fonte da felicidade, né? Mas não, era uma coisa transitória, porque punha é resultado de ações e elas sempre se esgotam. Punha se esgotam, papa se esgota. Às vezes a gente está sofrendo muitas dores e fica firme porque tudo muda, nada permanece o mesmo, entendeu? Isso também, você sabe aquela expressão comum no mundo espiritual? Isso também passará. Momentos maravilhosos, isso também passará. Momentos de muita dor, isso também passará. Tudo isso é punha-papa. São resultados de ações que passam. Então, qual é o apontamento ali? Não se preocupe, porque qualquer experiência ela é sujeita a modificação. Não se apegue às experiências, nem dos prazeres, como as experiências das dores. Permaneça como o princípio testemunha que vê tudo chegar, passar e se modificar. Se modificar e passar, né? Então, é um apontamento de identidade para esse princípio testemunha que vê a mudança em tudo. E você só pode ver a mudança, você só pode testemunhar a mudança a partir de um princípio que não muda. Porque se o princípio testemunha muda e o objeto de experiência testemunhado muda, não é possível testemunhar a mudança, porque ambos os fatores estão se modificando. Você compreende? Então, tudo isso é punha-papa, né? As coisas que vêm vão. Inclusive o Nirvikalpa Samadhi. Sim, inclusive Nirvikalpa Samadhi. Então, essa é a sacação aqui, essa aqui é a pérola que o Swami Paramarthananda nos dá, que é parte dos ensinamentos da nossa Sampradaya, né? Papa gera tristeza imediata, né? Circunstâncias dolorosas, desfavoráveis, gera tristeza imediata,
circunstâncias favoráveis, como um grande, um belo, né, relacionamento, ou um ótimo emprego novo, ou aquilo que seja, entendeu? Qualquer punha gera tristeza posterior. Por quê? Porque a mente humana se apega ao karma, punya karma. Quando as coisas são favoráveis, imediatamente a gente quer estabelecer permanência naquilo. A gente quer que aquele punya, aquela situação favorável seja permanente, mas a natureza de Miti, a natureza da experiência humana é a impermanência, né? Então, o que parece ser um grande punya vai criar grande tristeza no seguinte, porque tudo passa, né? Tudo passa, nada permanece. Como o Papadi costumava dizer, se apegue a qualquer coisa que se modifica e aquela coisa vai acabar mordendo você no final, né? Attach yourself to anything that changes and that will bite you in the end, né? Então, né, aquele sábio se livra do bem e do mal, de Punya e Papa, torna-se então imaculado e alcança a sabedoria suprema, ou a suprema não-dualidade. O Yanni vai além de Punya e Papa, e no próprio Gita, Krishna vai dizer no final, Sarva Dharma Api Parityaya, abandonando todos os dharmas, todos os karmas, venha somente para mim, em busca de abrigo. Esse é mim aqui, é o Gita, né? É o Lord Krishna, né? Se referindo como Criador Ishvara, porque nos ensinamentos dele, às vezes, ele fala como Brahman, outras vezes como Ishvara, e muitas vezes como o amigo dando conselho a Arjuna, né? A gente tem que compreender o contexto para saber quem está falando ali. Ali era o Ishvara dizendo, abandonando todos os dharmas, todos os karmas, venha para mim em busca de abrigo, né? Aqui Krishna diz que você transcende Punya Papa no Katha Upanishad, Moksha está além de Punya Papa, uma outra indicação de um outro texto vedântico. E, portanto, Yagnini, sabe, o fogo do autoconhecimento queima todos os karmas. Ambos. Punyas também são reduzidos às cinzas, né? Então, eu tenho que editar essa exposição, né, colocando a minha pequena e humilde e simples assinatura, né, como professor do Vedanta Brasil, para explicar que não existe motivo de tristeza ou decepção, né? Você pode e deve continuar muito motivado para transcender todos os karmas, inclusive os punyas, queimar todos os karmas, inclusive os punyas. Por quê? Porque punya e papa, circunstâncias favoráveis, se referem a resultados de ações. Ok? São felicidades circunstanciais. Tá? Então, meu karma está positivo, eu estou curtindo muito punya. Espera um pouco que você vai ver. Né? Então, você vai se livrar do punya, do favorecimento que vem do campo. Tá? Então, você se livra das dores e dos prazeres da vida, tá? E você permanece como? Você permanece como? Você permanece com um outro palam, um outro resultado, que não é resultado de ações. Nós vamos entrar nesse tópico, que é o Jnana Palam, os resultados da contemplação, reflexão e assimilação, compreensão, assimilação dos conhecimentos. Qual é o Jnana Palam? O Jnana Palam, qual é o Jnana Palam? É uma mente pacificada, é shanti, é paz, né? É tranquilidade. Então, a mente do Yanni ela é pacificada através do estudo, contemplação, reflexão e assimilação dos conhecimentos, de tal modo que ele desfruta de um punya que não é mais referido como punya, neste contexto do Gita,
que Punya está sempre referido, Punya Papa, resultados de ações, resultados do estudo, contemplação, é referido como Jnana Pala, resultado do autoconhecimento. E qual é esse resultado? Aí a gente pode trazer de volta para a linguagem do Punya Papa e dizer é o Punya mais elevado que existe, né? Porque é um punya que não depende das circunstâncias favoráveis do campo, que depende de muitas ações para mantê-las favoráveis. Agora, os resultados que vêm é da minha compreensão, que não requer manutenção, porque o conhecimento, o autoconhecimento, uma vez obtido, ele não é sujeito ao esquecimento. Quando você sabe o que você sabe o que significa ser a consciência e a existência, a sua mente é bem resolvida através deste conhecimento. Então, você vai desfrutar dos resultados deste conhecimento, Jnana Pala, que é o punya mais elevado. O que é esse punya? A melhor palavra é satisfação, que não depende das circunstâncias, é uma paz além da compreensão, além do entendimento humano, porque ela é inerente ou derivada da sua natureza, que não se modifica, que não é sujeito a dores e prazeres. Você transcendeu o campo das experiências de dores e prazeres, porque agora você estabeleceu no Atma, no ser, na consciência, aquilo que jamais faz coisa alguma e jamais desfruta e jamais se modifica e que é a única realidade e que é um sem nada além de si, que é não dualidade. Então, este conhecimento, ele produz, podemos dizer, o punya mais elevado, que é o punya derivado do jnana. O verso 38, na verdade, não há outro purificador neste mundo como o jnana. Preparada através do yoga, a pessoa alcança este jnana com o tempo, gradualmente, este conhecimento. Não existe outro purificador. E por que o jnana, o conhecimento, a compreensão, é o maior purificador? Quem é que pode me responder isso? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que o Jnana Yoga, ou Vedanta, é o maior purificador da mente? Posso arriscar, professor? Sim, por favor. Porque o Jnana Yoga vai te levar a realmente a essa você estudando as escrituras, compreendendo a sua natureza, né, do ser, vai te levando numa posição de, eu não sei explicar muito bem, mas eu vou falar o que eu estou sentindo. De ficar mais atento, observando as coisas e mais assim, a parte do fora do fazedor mesmo das ações e mais assim, mais leve, vai queimando, né, o seu, Okay, vai te deixando numa forma de ir, e só vai passando o punha e o como chama, o papa, que já é do Parabita Karma, é isso, né? Mas você vai vendo tudo de uma outra maneira, com uma mente mais tranquila. Tá, Vou então, falar eu quero isso. resumir, porque a sua resposta está na direção certa, mas está um pouco confusa. Não O sei. Jnana, o Jnana é o grande purificador, porque somente através da análise, contemplação e compreensão você pode abordar a raiz do problema, da problemática humana, entendeu? Se você quer experimentar uma mente pacificada através das ações, você tem que fazer as ações que produzem punha. E a punha irá purificar a mente, mas a purificação é quase que inevitavelmente temporária. A mente se torna pacificada através de ações e resultados. É por isso que a gente diz o Karma Yoga é a yoga da ação. O Karma Yoga é uma ciência incrível. Agora eu vou abrir um parênteses aqui porque vale a pena. Vocês já me ouviram dizer que o Karma Yoga também é a yoga do conhecimento.
Você já ouviu dizer isso, Marcelo? O Karma Yoga É, é, também é do conhecimento, é isso que você disse? exatamente. Por quê? Por quê? Porque senão não seria parte integrante do Vedanta. O Vedanta integra o Bhagavad Gita, né? Porque apresenta o Gita do ponto de vista de conhecimento. E que conhecimento é esse? Né? É o conhecimento a respeito de Mithya. Por isso que a gente diz o conhecimento espiritual completo é o conhecimento a respeito de Satya e de Mithya. O conhecimento do Karma Yoga é um conhecimento, é um yana a respeito de Ishvara Jiva Jagata. Tá? E aí diz assim, então se é conhecimento, o resultado do Karma Yoga não é um resultado temporário, não, ainda é temporário. Por quê? Porque é uma compreensão limitada através da compreensão deste relacionamento, Jiva, Ishvara, Jagata, as leis e os princípios que regem o campo dármico, de tal modo que a mente vai naturalmente purificando. O que a gente quer dizer com naturalmente purificando? Sem que você modifique seu estilo de vida, você continua no escritório, Alexandre, fazendo o trabalho, mas do ponto de vista da compreensão do Gita, do Karma, Dharma, o meu relacionamento com o Criador, as leis que regem, o fato que eu não tenho controle a respeito dos resultados, né? É inútil, né? Expectativa vai gerar frustração, eu faço o meu melhor, deixo os resultados por conta do Criador. Então, toda essa compreensão, ele vai produzindo um punha espiritual que é uma mente mais bem resolvida. E a resolução este punha, este resultado, é um resultado de algo misturado. É isso que é a beleza do Karma Yoga. O Karma Yoga é conhecimento e ação. É chamado de Karma Yoga. Ok? Karma Yoga, e é integrado. Quando você fala de Karma Yoga, na maioria dos outros círculos, até mesmo alguns vedânticos de outras sampradayas, imagina que seja Karma Yoga é ação, mas não é só ação. É ação e a compreensão a respeito de Ishvara Jiva Jagata. Então, você, sem mudar o seu estilo de vida, sem ficar fazendo meditação, ou tapas, ou pujas por 6, 8 horas por dia, você vai vivendo a sua vida, né, como um rasta, né? E ali, através desta compreensão de Mithya, este conhecimento, né, você vai transformando as suas atividades, as suas ações do dia a dia ordinárias em práticas espirituais. Então, o Karma Yoga, ele é ação, karma, e yoga, que é compreensão. Tem um elemento de compreensão ali, que vai transformando a atitude do indivíduo, e o indivíduo vai agir, né, em harmonia com as leis que sustenta e organiza, estrutura o campo dármico. E aí o que ocorre com a mente? A mente vai ficando bem resolvida, nenhuma expectativa, eu faço o meu melhor, né, preparo para o pior, vou desenvolvendo força, entregando as minhas ações com reverência, amor e doação, vejo o Ishvara no campo e a minha mente já não vive toda aquela ansiedade, frustração, competição, né? Depressão, da pessoa que não tem nenhum conhecimento a respeito de Mithya, que é Ishvara Jiva Jagata. Karma Yoga é uma ciência maravilhosa, ela purifica, né, a mente como nenhuma outra sadhana de ação. Por que ela purifica melhor do que qualquer outra sadhana que envolve ação e resultado? É porque ela também possui o elemento de jnana, de compreensão, de conhecimento. Conhecimento a respeito de quê? De Mithya. Né? Então, Karma Yoga é realmente um fenômeno incrível. Né? E ela existe dentro da umbrella, né? Do guarda-chuva do Vedanta. Por quê? Porque também é uma yoga da compreensão a respeito do relacionamento Jiva, Ishvara, Jagata. Tá? Isso é muito profundo compreender isso. Tá? Então, quando nós agimos como Karma Yoga, a gente vai colher o quê? A gente vai colher 2 tipos de punha. Né?
Um é o punya derivado, né, das minhas ações em harmonia com o campo, e o outro é um punya derivado do meu melhoramento, da minha purificação, porque o Karma Yoga ele busca, acima de tudo, este elemento, purificação mental e espiritual. Ele busca dois elementos do Karma Yoga. O Karma Yoga busca circunstâncias favoráveis, que é o aspecto mais tangível e denso, né, do Karma Yoga, através das suas ações dharmicas, com uma atitude, né, inteligente, derivada do conhecimento de Mitya. Então, ele tem o punya prático, material, que é temporal, circunstâncias são sempre temporais, né? Mas ele tem um outro punya, que é derivado do yana. Não é o Atma Yana, mas é o yana a respeito de Mitya, Ishvara, Jiva, Jagata. Você entende, Mariné? Quem que não entendeu aí? Lucas, você entendeu? Irene, você entendeu? Quem não entendeu? É aquela compreensão que nós vimos no Mandukya, do formato triangular, preparar para o formato binário depois, né? De Jagamitya Arhasatya. Yeah. Então, o formato triangular, já que o Marcelo levantou essa referência, o Jiva, ele vive em Mitya, ele adora o Criador, Ishvara, né? E ele vive em Jagata, né? Então, Ishvara é o Criador, eu sou a criatura, e a criação é Jagata. E eu estou, né, vivendo em harmonia com o Criador, né? Então, este é o processo do Karma Yoga, e depois o binário é dizer tudo isso é Mitya e eu sou Satya, né? Ok. Então, o Yana Yoga é o maior purificador. Atrás do Yana Yoga é o Karma Yoga, né? E através dessas yogas, né, Karma Yoga e Yana Yoga, a mente será preparada, né, com o tempo, gradualmente, para este conhecimento. Vai ser purificada até ela obter este conhecimento claro, firme, não sujeito a esquecimento. Então, com este verso, o tópico do Yanapala termina. A destruição de todos os conflitos, a destruição, o desenvolvimento da visão do uno, da não dualidade, a destruição dos pecados, dos papas e a destruição de todos os karmas, inclusive punyas, né? Então, a gente fechou esse discurso. Agora, Krishna quer concluir este tópico nos versos 38 a 42, nos quais ele vai falar sobre as sadhanas, né? Prós e contrárias. As sadhanas que permitem a mim, né, obter o Yanapala, né? E as sadhanas que serão obstáculos para mim na obtenção do Yanapala. E aqui ele começa dizendo que o Yana Yoga é o grande purificador, o grande preparador da mente, né? Não existe nada como Yana Yoga, e naturalmente, porque somente o Yana Yoga do Vedanta aborda a causa raiz da mente perturbada. A causa raiz da mente perturbada. Qual é a causa raiz da mente perturbada? Ignorância? Ignorância a respeito de quê? Minha real natureza? Exato. Então, a causa raiz, né, de uma mente perturbada é Aham Korpasmi. Eu sou o corpo. E eu, como corpo, né, eu estou sempre aflito, né, querendo experimentar só punya, circunstâncias favoráveis, tentando evitar a morte, evitar as doenças, evitar que os cabelos continuem a cair, né, que os cabelos fiquem mais grisalhos, etc., etc., né? Então, a identificação Aham Korpasmi, né, é a causa desta mente perturbada, né? Agora, essa mente perturbada, ela pode ser muitíssimo melhorada
mesmo que eu não obtenha esse conhecimento direto, né, Aham Brahmasmi, eu ainda penso Aham, né, Jiva Asmi, né, digamos, corpo-mente Asmi, né? Se eu ainda estou identificado com o corpo-mente, esta mente ela já passa por um grande processo de melhoramento e purificação na medida que eu me relaciono com Ishvara, o Criador, respeitando as leis e os princípios que estruturam o campo das interações projetado pelo Criador. Porque somente essa compreensão, apenas essa compreensão já é suficiente para a minha mente ficar bem resolvida. E esta resolução, através da compreensão, ela jamais é perdida. A resolução derivada de uma ação e seus resultados, ela se esgota. A resolução obtida através de uma contemplação e compreensão, no caso do Karma Yoga, ela não é perdida. Tudo que é assimilado claramente em termos de compreensão profunda, né, é retido na alma individual e mantida para os nascimentos posteriores. Então, o Krishna vai falar sobre as sadhanas, né? Ele fala sobre o Yana Yoga, né? Que é o grande purificador. E aí o Swami Paramarthananda diz que existe uma infinidade de purificadores, né? Você quer um purificador? Vai tomar um banho frio no chuveirão, ali fora da sua casa. Você vai ver que a água, né, vai lavar um monte de energias perturbadoras, né? E o corpo-mente se sentirá muito mais afiado, limpo, claro, né? Saudável. Então, existe uma infinidade, como tomar banho no rio Ganges, né? Então, essa história que o Ganges é um rio sagrado, que as pessoas vão lá para lavar as impurezas, né? Eu não vou entrar nos detalhes de tudo isso, né? Mas é um simbolismo. A água, sim, é um dos elementos criados e tem esse poder de remover energias, né? Lavar o corpo de determinadas energias. E aí, se todo mundo imagina que aquele rio poluído, sujo, né, vai remover todos os meus pecados, que assim seja, né? Afinal, nós somos criadores deste universo. Então, existem recitações, pujas, meditações, né, chacoalhando o corpo, tudo isso dá um chega para lá nessas energias mentais, emocionais, que são desagradáveis, né? Existem números infinitos de ações que melhoram o complexo corpo-mente. A gente pode dizer infinitos purificadores da mente, mas não existe nada como o conhecimento. E por quê? Porque todos eles podem destruir os tipos de papas ou impureza, mas não podem destruir uma impureza básica. Qualquer coisa que você faça vai remover ou destruir a impureza na sua superfície, que é o efeito de alguma coisa, como eu disse antes. Nenhuma delas aborda a causa, e a causa é a autoignorância, né? Nenhuma dessas coisas que a gente faz para purificar a mente, com exceção do Karma Yoga, o Karma Yoga jamais irá produzir a resolução final, porque ainda existe a dependência do Jiva Atma ao Ishvara, o Criador, mas ainda assim ela eleva a condição mental, emocional do indivíduo até o ponto que a compreensão Aham Brahmasmi ela se torna a um passo, muito acessível, né? Então, nenhuma delas, né, vai abordar este problema. Elas podem limpar muitas sujeiras, né, muitas poeiras, mas jamais irá limpar a poeira da ignorância. E aqui o Swami diz que no Vedanta, no cristianismo, eles dizem que existe um pecado original
E no Vedanta nós dizemos que o pecado original é a ignorância, a auto-ignorância, né? Esta é a impureza básica. A gente pode fazer uma analogia, né? A impureza como se fosse a poeira, né? Então, imagine que você mora na roça, a estrada de terra tem muita poeira. Então, você chega em casa, você fala, eu tenho que, né? Vou me olhar bem no espelho aqui, porque eu quero me livrar de toda essa poeira que acumulou no meu corpo físico, né? Você vai no espelho, vê, não, tem um pouco de poeira, né? Mas e a poeira mental? E a poeira emocional? Ela não aparece no espelho e o chuveiro de água fria, morna ou quente não vai limpar. No máximo pode dar, né, uma melhoradinha, né? Somente o Jnana, somente o conhecimento a respeito de Mithya e Satya irá purificar a mente do indivíduo. Existe uma infinidade de ações que são purificadoras, são variadas. E a gente não vai entrar no mérito dessas analogias. E o Swamiji, muito brilhantemente, ele diz, olha, nós estamos aqui no Vedanta, né? No Vedanta, a gente quer uma solução real, final e permanente, né? Se esses outros removedores de impurezas fossem eficazes, né, em termos de resultados permanentes, eu não estaria aqui há 30, 40 anos ensinando o Vedanta para vocês. Eu pegava, a gente fazia como é que se diz? Uma tour, né? Excursão. Uma excursão espiritual, levava vocês todos para o Ganges, né? E vocês entravam ali e vocês se tornavam puros e qualificados somente com a imersão naquelas águas poluídas do Ganges, né? Sagradas, né? Ele fala, mas não, eu não vou fazer isso porque isso aqui é Vedanta, né? O objetivo aqui é remover as impurezas de modo permanente, né? Porque todo mês você vai ter que ir no Ganges, porque você vai acumular mais poeira, mais impureza, né? Aí você fica para lá e para cá, para lá e para cá. Aí o que as pessoas fazem? Algumas dessas pessoas, compreendendo que eles vão acumulando impureza rapidamente, quando eles estão chegando perto da morte, de deixar o corpo, eles vão lá e alugam uns quartinhos. Eles têm, ou pelo menos tinham, uns quartinhos minúsculos para quem está próximo da morte, porque aí a pessoa não quer vacilar, né? Ela pensa, se eu for todo dia me banhar ali, com a ajuda de alguém que me leve ali, não vai dar tempo para acumular mais pecado e, de repente, eu vou acabar numa loca inferior, né? Então, eu vou morar ali. Aí, no final, quando está para morrer, os caras já ficam lá, pelo menos com a perna e os pés já dentro do Ganges, né? Para não dar chance para o azar, né? Então, deixando a brincadeira de lado, não existe purificador como o Jnana Yoga, como compreensão. Que tem uma passagem no qual Shankaracharya, num texto chamado Gita Mahatmyam, capítulo 3, Shankaracharya diz, pelo banho em água diariamente, você remove a poeira do corpo, a sujeira do corpo. Pelo banho, o banho de mesmo uma vez nas águas do Gita, toda a sujeira mundana é retirada. Lindo, maravilhoso. Aqui ele está apontando exatamente para aquilo que eu estava dizendo. O Gita é uma escritura de karma, dharma e moksha, né? É um ensinamento completo, é a síntese de todos os Vedas, que compreende o Veda Purva e Veda Anta, né? A parte de ação e seus resultados, e a parte de contemplação, a parte, né, filosófica, assim dizendo, e a parte, né, das ações, né, dos esforços através de ações, né?
Através da banho diário, você remove a sujeira do corpo, mas se você fizer uma imersão profunda nas águas do Bhagavad Gita, as sujeiras mundanas serão retiradas de uma vez por todas, né? Aí você está apto para fazer o banho final nas águas profundas dos Upanishads. Aí você está, né, livre das impurezas que nos amarram, que amarram os Jiva-atmas no samsara. Somente as águas do Bhagavad Gita podem remover permanentemente o samsara. Todas as outras águas sagradas podem remover alguns papas, mas não pode remover a ignorância, a jnana. E a jnana, a ignorância, é a impureza básica. A impureza básica está aqui, né? Não está a nível mental, emocional, mas está aqui, a nível de compreensão. Portanto, não há purificador. Equivalente ao autoconhecimento. E quem obterá este conhecimento? Quem é que vai obter? Aqueles que estão genuinamente, né, comprometidos neste processo. Não aqueles turistas, né, que aparecem de vez em quando, né, mas aqueles que estão realmente imersos nesse trabalho todo dia, lembrando os ensinamentos, né, envolvidos com ensinamentos, aplicando os ensinamentos, estudando os ensinamentos. Então, agora nós vemos o tópico do sadhana. Prepara para yoga, aquela pessoa alcança esse conhecimento com o tempo, gradualmente. Uma pessoa bem preparada, uma pessoa purificada, refinada, uma pessoa culta, né, que assimilou, né, esses conhecimentos revelados, preparou a sua mente do conhecimento, e aí vai brotar na árvore moksha para dar ananda pala. Isso é belíssimo, né? Então, um outro aspecto do Atmayana é chamado ananda pala. É o resultado da compreensão Aham Brahmasmi, que é esse sentimento de plenitude inerente da minha natureza não dual, a única realidade. Este é o resultado. Moksha vai dar esta sensação, este senso de paz, de satisfação, derivadas do reconhecimento da minha natureza. Aí cabe ressaltar que a minha natureza é não somente Ananda, mas Satit, né? Se eu reconheço a minha natureza como pura existência e pura consciência, eu ainda assim não estou qualificado para colher, né, o Ananda Palam. Para colher o Ananda Palam, eu preciso saber, eu sou a consciência, tudo é a consciência, eu sou a existência, porque existe somente uma existência na qual todas essas diversidades de cores, formas e nomes, né, são sobrepostas, mas eu preciso compreender que eu sou não dual. Aquilo que eu sou, a minha real identidade e natureza, é o substrato do universo, que é a consciência, a existência, que é a única realidade. Então, eu compreendendo que só existe eu, se eu disser existe eu, mas existe o Marcelo, né? Eu estou atribuindo realidade ao Marcelo, e eu sou Brahman, eu digo, olha, agora eu tenho uma simpatia pelo Marcelo, eu vou incluir o Marcelo na minha existência. Aí o que é que significa? Eu, Brahman, já não sou mais Ananda, não sou mais ilimitado. Por quê? Porque tem um ponto a partir do qual eu termino e o Marcelo continua. É isso que significa dizer que aquilo que nós somos é um sem o segundo, é um sem nenhuma inclusão, qualquer que seja, nem mesmo uma energiazinha sutil como o Prakriti de Maya, tá?
Então, Ananda Bala é o resultado da compreensão de que eu sou Sat-Chit, consciência e existência de natureza infinita e ilimitada. Eu sou consciência e existência de natureza infinita e ilimitada, né? E não limitada. Da mesma forma, para essa semente do Atmayana, o autoconhecimento crescer, a mente deve estar preparada. Porque antes de eu jogar uma semente no chão, eu preciso preparar a terra. E eu estou experimentando isso aqui direto, tentando aprender um pouco sobre, né, essas hortas aqui. Então, você tem que ver as condições climáticas, o tempo, a lua, a qualidade do terreno, se está bem, né, fertilizado, a quantidade certa de água, né, que é chato, algumas plantas querem mais água, outras menos água. Diversas condições. Da mesma forma, para a semente da autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, para esta semente chamada autoconhecimento crescer, a mente deve estar bem preparada. E aquele que preparou a mente é chamado de Samsiddhaha Purusha. E qual é o método desta preparação? É a irrigação e o cultivo da terra. O que é a irrigação e o cultivo da mente? Né? O que deve ser feito? Yoga. Yoga é duplo. Yoga é Karma Yoga e Yani Yoga. Ou aqui, Karma Yoga, Ashtanga Yoga, ou Karma Yoga, Upasana Yoga, mas fundamentalmente, né, é o Karma Yoga e o Yani Yoga. Por que eu estou incluindo o Yani Yoga ali? A gente diz que o Yani Yoga sem o Karma Yoga é impossível, mas o Yani Yoga associado com o Karma Yoga, ele irá potencializar ainda mais o Karma Yoga. O Karma Yoga está purificando e o Yani Yoga está levando o indivíduo além da compreensão eu, o Criador e a criação, eu, a criatura, Ishvara, Jiva, Jagat. O Yani Yoga está levando além. Sim, tudo bem, mas eu sou Satya, tudo isso é Mithya. Então, a combinação de Yani Yoga com Karma Yoga produz uma aceleração nesse processo de cultivo, né, da terra, cultivo da mente, purificação da mente. É o yoga duplo, Karma Yoga e Yani Yoga, né? Karma, Dharma, Upasana, como a gente queira dizer, eu e Yani Yoga. Senão a gente não estaria aqui fazendo Yani Yoga direto, junto com o Karma Yoga do Bhagavad Gita. O Karma Yoga do Bhagavad Gita é apresentado junto com o Yani Yoga dos Upanishads. Vocês notaram? Tá? O tempo todo, Karma Yoga e Yani Yoga, Karma Yoga e Yani Yoga, Karma Yoga e Yani Yoga, não é? Por quê? Porque eles se complementam. Você não precisa fazer só um e depois fazer só outro, tá? Você precisa ser bem embasado no Karma Yoga e começar a contemplar a sua natureza em Satya, em Satchitananda, né? De novo e de novo. E, ao mesmo tempo, né, descendo para a sua, né, natureza inferior e compreendendo o seu relacionamento aparente com este campo de interação aparente, de modo que o jiva aparente possa purificar-se ao ponto de compreender aquilo que é a sua natureza absoluta, que não é uma mera aparência, mas que é o substrato de tudo que aparece, né, no universo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.